Uma pessoa assassinada a cada 10 minutos. O Estado não quer investigar. De 100 mortes, apenas 8 casos são resolvidos. Imagens e depoimentos exclusivos sobre a violência urbana no país. Depois da chacina, muita gente foi embora, a gente com medo. Filhos que investigam a morte dos pais. Ele tirou a vida da minha mãe. Mães que investigam o assassinato dos filhos. O tiro foi colocado bem próximo ao peito dele. Porque aqueles que deveriam proteger, matam. 9 policiais. A justiça que não chega. O verdadeiro criminoso, eles nunca vão pagar por isso. Os crimes sem castigo. Mas afinal, por que a polícia não consegue esclarecer a maioria dos casos de homicídio no Brasil? É jogado no Covid, você vira. Boa noite. A cada 10 minutos, uma pessoa é assassinada no Brasil. Antes, os maiores recordistas em mortes eram Rio de Janeiro e São Paulo. Agora, o fenômeno se espalhou por todo o país, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mas um outro dado ainda mais alarmante. De 100 assassinatos, apenas 8 são resolvidos. Nossos repórteres percorreram o país para mostrar o que está por trás dos crimes sem castigo. E por que a polícia não consegue encontrar e prender os assassinos? E quem são as mães que enfrentaram a dor e o medo e investigaram por conta própria a morte dos filhos? As respostas, agora no Repórter Record Investigação. Crimes sem castigo. Pais. Dia após dia, deito, fico pensando no meu Daniel. Irmãos. Meu nome é Gabriela, meu irmão foi assassinado e a única coisa que eu espero é justiça. Amigos. Bom, meu amigo Carlão foi assassinado no dia 18 de outubro de 2013 e até agora nós não temos nenhuma solução. Mães. Meu filho Diego, ele foi assassinado em junho de 2013, com 18 anos. Famílias inteiras vítimas da violência e da impunidade. Famílias que perderam pessoas queridas e até hoje esperam por justiça. A família e os amigos sofrem até hoje, porque o fato de solucionar também não vai diminuir o sofrimento, mas vai dar certeza de que o crime não compensa, que vai ser punido. Sinceramente, eu não consigo entender o porquê que a polícia ainda não pegou o assassino do meu filho. A polícia está desestruturada, a polícia não tem gente suficiente, não tem estrutura suficiente e, ademais, a polícia técnica foi sucateada. Investigadores da Polícia Civil de São Paulo confirmam um quadro assustador. A maioria dos crimes jamais é esclarecida. Nossos repórteres conseguem, com exclusividade, entrevistar policiais que acusam o sistema atual de estar completamente falido. Para evitar represálias, preferem não mostrar o rosto, mas abrem o jogo. É uma linha fronteiriça entre o bem e o mal. É um combate diário contra o mal. Só que você não tem recurso, não tem nada. Você é jogado no Covid, você vira. Vai prender o fulano, quebrou tua viatura, problema é teu.
denúncias graves. Acusações que podem esclarecer os motivos que fazem a realidade do país ser tão obscura. Não adianta você pôr 500 mil policiais, se esse policial está desestimulado, ele está com fome, ele está preocupado com a casa dele. O filho dele, se estiver doente, ele não vai ter dinheiro para... Ele tem que passar na farmácia e ficar pedindo, implorando. E não para por aí. Esses homens da lei falam de delegacias que sequer têm papel higiênico. E falam também de um estacionamento oficial que mais parece um cemitério de carros novos. Olha o estado desse carro. Uma viatura comprada com dinheiro público. Mais um carro de luxo. Parado. Uma viatura abandonada. Tentei entrar, não para mudar o mundo, para fazer o mínimo. Só que você é podado a isso. Você é fadado a não fazer nada, a enganar a população e a enganar todo mundo. Essas e muitas outras acusações você assiste ainda nessa edição do Repórter Record Investigação. 12 pessoas assassinadas na mesma noite em Campinas, no interior de São Paulo. Um crime até hoje ainda sem solução. Suspeita-se que policiais militares estejam envolvidos nas execuções, mas nada foi comprovado. Dona Rosimeire, a mãe de uma das vítimas, não acredita mais em justiça. 12 mortes. 12 execuções em uma mesma noite. 12 mães que choram a perda de seus filhos. Crimes cheios de suspeitas, com poucas ou nenhuma conclusão. E o verdadeiro criminoso, eles nunca vai pagar por isso. Para conhecer a realidade que cerca essa tragédia e quanto famílias ainda sofrem com a impunidade, vamos até a cidade de Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo. Uma das vítimas dessa chacina foi o Alexandro Giovanelli, de 30 anos. A família dele mora nesta casa na zona rural de Campinas. Uma casa simples em rua de terra. Essa aqui é a mãe dele, a dona Rose. Tudo bem? A senhora já conseguiu esquecer esse crime? Não. Isso é uma coisa que a gente não esquece, né? As lembranças do filho assassinado ainda estão muito vivas pela casa. O Alexandro não merecia morrer daquela forma. Ele não era criminoso, não era bandido, não era drogado, não era alcoólatra. Ele só era um rapaz feliz. Alex era apaixonado por futebol, um São Paulino fanático. Morreu com a calça preta e vermelha do uniforme da torcida. Tem o cheiro dele até? É. Tem? A jaqueta. Sim, que a jaqueta eu não lavei. Muita saudade? Muita, que dói. É dia e noite. Alexandro morava nesta rua e morreu aqui, em frente à casa de um amigo. Ele e mais 3 colegas tinham acabado de pedir uma pizza e estavam comendo sentados na mureta. 2 carros pararam e os assassinos desceram encapuzados. Vieram para matar mesmo. Vieram para matar. Todo mundo que eles encontravam na rua, eles atiraram. Desde o início, sempre se suspeitou da participação de policiais militares na chacina. Dias depois das execuções, 5 PMs são presos, acusados de uma das mortes. O caso de Alex, entretanto, continua sem solução. Ainda não se sabe quem é o responsável pelo sofrimento e pelas lágrimas de Dona Rosimeire. Eles falam lá o blá, 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 mas não provaram pra gente. Não temos prova, ninguém falou nada até agora.
Chacinas como essa, ainda sem respostas, também assustam a população de bairros no extremo sul de São Paulo. Anoitece na zona sul da maior cidade do país. As luzes no interior das casas clareiam a vizinhança. As pessoas vivem com medo de sair às ruas. Do lado de fora, o tom amarelo que pouco ilumina mostra o cenário daqueles que se arriscam a caminhar pelas noites dos bairros mais perigosos de São Paulo: Campo Limpo e Capão Redondo. Vai, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer uma reportagem sobre a violência. Ah, violência. Então vai ter muito o que falar. Aqui é o local. Capão Redondo, né? Região de Capão Redondo, a violência impera, né? Capão Redondo, Campo Limpo. Campo Limpo, Jardim Ângela. Bicho pega. Próximo, pega. Tem medo de andar à noite aqui no bairro? Tem medo? Depois de que horário você não sai mais? Tem horário pra ter medo, não. De dia, de noite. Ah, até de dia tem medo? É? Famílias que se escondem dentro de casa por causa da insegurança das ruas. São 2 chacinas nos últimos anos. Dezenas de vítimas. Eles queriam matar o maior número possível. Eles queriam matar quem tivesse dentro do bar, eles mataram. Depois da chacina, muita gente foi embora, a gente com medo. Acabou o sossego. Com essa realidade, muitas famílias estão deixando suas casas e indo embora. É o êxodo do medo. O senhor conhece 16 famílias que se mudaram daqui? Conheço. Por medo? Medo. Medo e muito mais vai embora. As pessoas são obrigadas a mudar sua rotina para tentar fugir da violência. Mesmo com essa realidade tão assustadora, tem gente que ainda se arrisca. Olha, aqui na frente tem outra senhora sentada na cadeira na porta da casa dela, bem tranquila. Vou perguntar se ela não tem medo. Medo a gente tem, né? Mas fazer o quê, né? Agora, se precisar sair, andar pelo bairro lá à noite, pegar ônibus... Misericórdia, só se for um caso de doença mesmo pra sair. Ah, senão não vai. Deus me livre, só se for um caso de doença mesmo. Essa rua fica bem na divisa dos 2 bairros mais violentos de São Paulo: Capão Redondo e Campo Limpo. Deste lado, 49 pessoas foram assassinadas no ano passado. Deste outro, 52. Quem mora aqui, no meio de tanta violência, vive com medo. Um medo crescente que aumenta a cada dia com impunidade. Ninguém sabe quem foi, ninguém fala quem foi. Ficou por isso mesmo? Tá por isso mesmo. Se crimes recentes não são resolvidos, os antigos, então, nem se fala. Essa mulher que prefere não mostrar o rosto é irmã de um jovem assassinado em 1993. Meu irmão mesmo morreu nos meus braços. Um crime até hoje sem solução. Mais um, a estatística deles, né? É só violência, violência e nada mais. Agora restam apenas as homenagens. Paulo e o primo Admar, mortos no mesmo dia, dão hoje nome a essa creche do bairro. Você ainda tem esperança que o assassinato do seu irmão um dia seja esclarecido? Não. Não tem mais? Não tem mais. Depois de 20 anos eles vão esclarecer o que mais? Assassinatos que não são resolvidos nos primeiros anos dificilmente serão esclarecidos com o passar do tempo. É o que mostra o estudo recente do Conselho Nacional do Ministério Público. O documento revela que mais de 138 mil inquéritos de homicídios ocorridos até 2007 encontravam-se parados em todo o país. Depois do levantamento, a pesquisa chamada Meta 2 recomendou que os estados resolvessem logo esses crimes. Até hoje, apenas 20% dos casos foram denunciados. Mais de 44 mil crimes continuam sem solução. Gera um sentimento de potência, um sentimento de raiva e, mais uma vez, alimenta-se
a espiral da violência, porque vou passar a andar armado, vou passar a resolver meus problemas da minha forma, já que não tem Estado para resolver meu problema. Agora você vai acompanhar duas histórias impressionantes. Dona Márcia, a mãe investigadora que consegue colocar na cadeia policiais militares que assassinaram um filho. E Juliane, a filha que passa quase 2 décadas atrás do assassino da mãe. E descobre que ele é o seu próprio pai. Esta é Márcia. Eu dormia e acordava assim, ai, a Rita chegando. Aí eu caía na real, não, meu filho não vai chegar mais. Uma copeira de 53 anos. Quero que eu pegue a foto dele, eu fico, filho, por quê? Dona de uma vida tranquila, vê sua rotina virar de cabeça para baixo de um dia para o outro. No outro dia você acordar e tá procurando, achando um ML, com um único tiro no coração, um único tiro. Filho caçula é assassinado aos 16 anos. Henri teria sido baleado ao participar de um confronto com policiais militares durante uma operação no morro onde morava. Desde o início, ela não acreditou na versão contada pela polícia. Apenas 2 semanas depois de perder o filho caçula, Márcia reuniu forças e decidiu por conta própria investigar a morte de Henri. E tudo começou exatamente aqui, num dos acessos à comunidade, né, Márcia? O que aconteceu exatamente? Eu estava chorando muito e um rapaz chegou perto de mim, me vendo chorar, me perguntou: tia, a senhora é aquela mãe do menino que morreu lá no alto? Eu falei, sou. Por quê? Ele disse, não, o policial que me pegou disse que estava com o moleque na mão. Aí onde que eu falei, eu tenho que investigar, tem alguma coisa errada aí. Ela tinha convicção de que seu filho não era criminoso e foi atrás para provar que não estava enganado. Sem saber ao certo o que fazer e como agir para provar a inocência do filho, Márcia deixou o emprego como vendedora e voltou a estudar. Você concluiu o 2º grau, né, por meio de supletivo e entrou para a faculdade de Direito? Entrei para a faculdade porque eu tinha que conhecer os trâmites da justiça. Eu queria conhecer para ver o que fazer, que eu não sabia, né? E era meu sonho ser advogada. Eu sempre conheci dos meus deveres, mas eu passei a conhecer dos meus direitos. A mãe de Henri tem finalmente acesso aos documentos do processo. E agora procura testemunhas. Quando eu tive acesso ao inquérito, aquele laudo cadavérico que me despertou o que aquele rapaz tinha falado para mim lá atrás. Tia, a senhora é aquela mãe do menino que morreu lá no alto? Eu falei, sou. Por quê? Eu disse, não, o policial que me pegou disse que estava com o moleque na mão, botou no peito e apertou. O que significa esse termo? É o tiro que ele ligou no coração, quando a polícia encosta a arma ou bem próximo e mata, sem defesa da vítima. Aqui, esta mãe virou investigadora. E a mais de 2.000 quilômetros em Campina Grande, na Paraíba, uma filha exibe também a mesma determinação. Juliane tinha menos de 2 anos de idade quando o pai executou a mãe, Ruth Patrício. O crime aconteceu na noite do dia 24 de fevereiro de 1996, aqui, neste cenário. Ruth havia acabado de chegar da feira e o ex-companheiro já aguardava aqui do lado de fora. Jurandir bebia com amigos e queria de toda maneira retomar o relacionamento. Quando se sentiu rejeitado pela ex-companheira, o pedreiro sacou uma faca e aplicou 4 golpes contra a vítima. Ruth ainda tentou entrar dentro da casa, mas não conseguiu. Foi quando eu cheguei, ela estava já no chão, ela não tinha reação de nada. Foi quando o pessoal já começou a chegar próximo ao corpo. A minha reação foi sair correndo para pedir socorro. Depois do crime, o pai foge, desaparece. Sem os pais, Juliane e os irmãos passaram a ser criados pela avó. Eu chorava muito para as crianças não verem. Nunca botei nenhum dos 3 contra ele. Nunca falava no caso na frente de nenhum dos 3 para não causar trauma nenhum.
A avó esperou as crianças crescerem para contar o que realmente havia acontecido naquela trágica noite de sábado de 1996. Eu não me esqueço nunca, e que eu quero apagar da minha cabeça e eu não consigo, foi o dia que eu descobri que ela nunca mais iria voltar. O drama de uma vida inteira sem saber o que havia acontecido com os pais. Via todas as crianças com a mãe e com o pai. No dia que ela fez a 4ª série, todos os filhos dançavam com o pai. E eu tive que chamar um amigo meu para dançar com ela. Mas a pequena criança cresce e se torna uma mulher. E decide então procurar a verdade. Como achar ele? Pelas redes sociais. O seu maior aliado é o computador. E tecla a tecla, ela se aproxima da conclusão. Em pouco tempo consegue localizar o filho que o pai Jurandir Souto tem de outro casamento. Então, quando eu cliquei no perfil do menino, o que é que havia no perfil do menino? Mora em Brasília, Ceilândia. Agora ela precisa apenas confirmar se o assassino de sua mãe está mesmo lá. Juliane se passa por outra pessoa e pede uma foto do pai. Com a imagem, ela não tem mais dúvidas. Através da internet, descobre o contato de um agente da inteligência da polícia de Brasília. O homem promete ajudá-la, mas precisa de um mandado de prisão. Eu estava com o mandato de prisão desatualizado. Conversei com o juiz responsável, expliquei toda a história, rapidamente concedeu um mandato de prisão. A polícia de Brasília fecha o cerco. Acuado, o assassino de Ruth, Patrício, se entrega. A prisão acontece 18 anos depois do crime. Se Juliana não investigasse o caso, em 2 anos o crime seria considerado prescrito e o criminoso não poderia ser mais bonito. Eu me sinto feliz, me sinto realizada, assim, porque eu acho que ela clamava por isso. Jurandir Souto é finalmente levado à júri popular e acaba condenado a 18 anos de prisão. Pra mim, ele não é meu pai. Pai e mãe é quem cria. Pai e mãe é quem dá amor, quem dá carinho, quem sustenta. Ele não. Ele tirou a vida da minha mãe. Não foi vingança, não tenho ódio dele, mas eu queria que Deus fez a justiça. Para que o caso tivesse o mesmo desfecho como na história de Juliane, a carioca Márcia virou sua vida de cabeça para baixo para encontrar provas que incriminassem os policiais. Deixa o papel de mãe e se transforma em investigadora. Aos poucos, Márcia começa a entender o que realmente teria acontecido com o filho. Porque se o tiro foi de baixo para cima, como o tiro entrou no peito e saiu cá embaixo? O meu filho poderia estar de joelho porque era bem alto. O tiro foi colocado bem próximo ao peito dele, com a intenção, sim, de matar. Com o trabalho de investigação realizado por ela, a perícia técnica apura e comprova. O tiro não poderia ter partido debaixo do morro, como afirmaram os policiais. Foi uma execução. Além da prova do tiro, Márcia descobre também que a movimentação real dos PMs no morro não confere com a versão policial. Os horários da incursão não eram verdadeiros. 9 policiais, um tenente, sargentos, homens que tinham idade de ser pai dele. Ele tinha 16 anos. A cada passo, ela fica mais perto da verdade. As pessoas próximas a Márcia começam também a ficar preocupadas. Temem que ela se torne alvo de uma vingança.
E muitas pessoas falaram, você vai morrer, eles vão te matar. Eu falei, 50% meu já foi com ele, mas eu não vou morrer antes de provar a inocência do meu filho e então ver ele sentado no banco dos réus, então vir à tona a verdade e ele sendo condenado. Por mais que se tenha dedicado à investigação, Márcia nunca esteve sozinha. Dos braços da sua luta foi a ONG Justiça Global, que deu todo o apoio de que precisava. Sandra, coordenadora geral da ONG, fala sobre o real motivo por trás de crimes como esse. Esses jovens seriam alvo, então, de preconceito por parte da polícia? Certamente. Acho que o racismo, ele tá implicado em cada uma dessas ações. Que polícia é essa? Uma polícia que mata de um lado e parece não investigar do outro. Em diferentes instâncias de governo não existe um interesse para que essas investigações avancem, né? E para que esses casos de fato sejam julgados. Para que o caso do assassinato do filho saísse da pilha de histórias perdidas, Márcia luta contra o sistema durante 5 anos e 9 meses. 2 dos 9 policiais que participaram da operação sentam-se finalmente no banco dos réus. Em 2008, Paulo Roberto Paiuschini é condenado a 3 anos de prisão por fraude processual. E Marcos Alves da Silva a 9 anos por homicídio e fraude processual. O Estado do Rio de Janeiro também é condenado a indenizá-la, mas recorre da decisão. Quem foi condenada sou eu. Eu tô condenada, enquanto tiver vida, essa dor. Eu tô presa, essa dor. A ausência dele me mata. Relatos da impunidade. Às 7 horas da manhã eu fiquei sabendo, ele foi assassinado às 6h35 da manhã da sexta-feira, do dia 7 de junho. Diego, filho de Dona Rosana, é assassinado em junho de 2013. A minha dor é muito grande de saber que meu filho foi assassinado covardemente. Quase 2 anos depois, o criminoso continua nas ruas. O desespero toma conta da família, que agora oferece uma recompensa de R$10 mil para quem der alguma pista sobre o assassino. Pela demora, então, a família resolveu dar uma recompensa para quem trouxer uma notícia que leve à prisão deste assassino cruel. Esse garoto desapareceu há 4 meses. Na versão da polícia, Davi Fiuza, de 16 anos, é mais uma vítima da guerra urbana no país. Mas organizações internacionais que ajudam a investigar o caso discordam. Davi teria sido executado pela própria polícia. Dona Ruth chora desesperadamente. Esse é o local onde seu filho, Davi Fiuza, de 16 anos, foi visto há 4 meses pela última vez. Colocaram todos para dentro de casa, ameaçaram todos com revólveres e aí encapuzaram meu filho e levaram. E nunca mais soubemos mais nada. No dia 24 de outubro do ano passado, Davi saiu de casa às 7h30 da manhã e veio andando aqui na rua onde morava mesmo. Mas estava tendo uma operação da Polícia Militar. Segundo os vizinhos que viram tudo, Davi teria sido levado, encapuzado, dentro do carro da polícia. Todos os dias eu espero por Davi. Todos os dias. A espera se torna um martírio para Dona Ruth. Aguardar pelo filho que nunca volta só aumenta a tristeza, que parece não ter fim. Mas não tem como estar aqui e não chorar. Porque eu me lembro, vem tudo à tona. Vem a gravidez dele à tona, vem o momento que ele nasceu, vem tudo à tona.
A força que a mantém de pé em busca de justiça vem da união com outras mães que também vivem o mesmo drama. O que uma mãe sonha para um filho, minha irmã? Um filho formado, né? Mas isso não aconteceu, né? Na capital baiana, Salvador, são muitas as vítimas com as mesmas características. Jovens negros, moradores da periferia, que somem em ações policiais e nunca mais aparecem. Esse modelo de polícia que está colocado, que é uma polícia militarizada, que é uma polícia que vai para a guerra, que é uma polícia que estabelece o povo pobre e o povo preto como seu inimigo interno, essa lógica ela tem que acabar. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os policiais brasileiros mataram ao menos 11.197 pessoas entre 2009 e 2013. São, em média, 6 mortes por dia pelas ruas do país. Tive tanto cuidado com meu filho, para meu filho desaparecer da noite pro dia. Tenho um neto que, às vezes, eu pego ele sentado na escada, olhando pra rua. Quando eu pergunto a ele, por que você tá assim, John? É meu tio, vô. Meu tio tá demorando de voltar, vô. Por que meu tio não volta logo, vô? Será que meu tio tá com fome? Meu filho queria ser militar, porque o pai é militar. Os meus irmãos são militar. Então a família é de militar. E um militar fez isso. Ironia do destino até. Essas mães se apoiam umas nas outras. Nessas reuniões marcadas pela dor e o sofrimento comum, elas encontram a determinação e a força para impedirem que os casos continuem impunes. Vocês se juntam, uma ajuda a outra? Ajuda a suportar um pouco a dor, porque a gente vê que aquela dor não é só nossa, tem outras pessoas com a mesma dor. Dor, casos graves, realidades que vão muito além do que parece ser o ponto final de cada uma dessas histórias marcadas pela tragédia. Esses outros casos não são desaparecimentos, são desaparecimentos forçados. Eles são forçados a ir embora. São sequestrados. O caso do meu filho foi um sequestro. Esses jovens estariam vivos? Como essas famílias encontrarão as respostas que procuram? Com tantas dúvidas e incertezas, o caso de Davi Fiuza chega até a Anistia Internacional, uma ONG de defesa dos direitos humanos, presente em mais de 150 países em todo o mundo. Depois de tanto tempo desaparecido, na mão da polícia, há talvez uma possibilidade que o Davi esteja morto, mas a gente não sabe como aconteceu, quem fez isso, por que fez isso. O movimento, inclusive, já denunciou o desaparecimento forçado de Davi à ONU, a Organização das Nações Unidas. Sem pressão da família, de organizações como a Anistia, ou mesmo da ONU, organizações internacionais, dificilmente os governos se mobilizam para investigar devidamente casos de violência, assassinatos ou desaparecimentos cometidos por policiais. Em nota, a Polícia Civil da Bahia afirma que mais de 30 pessoas, sendo 20 policiais militares, já foram ouvidas no inquérito que investiga o desaparecimento de Davi Santos Fiuza. No entanto, ainda não há nenhuma conclusão sobre o que teria realmente acontecido. Em todas essas histórias, as mães são sempre as que mais sofrem. Não sabem o que realmente aconteceu, nem quem são os culpados. Dúvidas que reforçam o sentimento da impunidade. E por que não aparece nada? Então a gente fica assim sem saber por quê. Porque não dão nenhuma resposta, ninguém fala nada. O que resta a nós é a esperança que um dia a gente vai ter uma resposta. Relatos da impunidade. Meu amigo Carlão foi assassinado no dia 18 de outubro de 2013 e até agora nós não temos nenhuma solução.
Carlos Alberto dos Reis, executado com 7 tiros. Celso, o amigo, diz que até hoje só recebe respostas inconsistentes, algumas inclusive assustadoras. O próprio DHPP dizer que casos de 10 anos atrás estão sendo solucionados agora. A gente não pode esperar tanto tempo para ter uma resposta relacionada a esse crime. Ele já não chora mais. O seu lamento, porém, não termina. E a gente entende que a polícia se esforça, mas a gente também tem a visão de que deve estar faltando recursos para que ela possa ter um poder de investigação mais contundente e mais efetivo. Segundo especialistas, as polícias estaduais não têm como investigar os crimes de homicídios. Faltam preparo, bons salários e condições de trabalho. Nossos repórteres ouviram com exclusividade policiais que confirmam tudo isso. Você não tem acompanhamento físico, psicológico nenhum. Aqui você é jogado. Você é mais um RG, um registro geral. Números mentirosos, policiais desestimulados, salário péssimo. E você quer conseguir bom profissional assim? 2 agentes da Polícia Civil de São Paulo aceitam conceder essa entrevista desde que a sua identidade seja preservada. Você deixou a população do estado de São Paulo e do Brasil à mercê de ladrão, à mercê de homicida. Ambos têm medo de sofrer represálias. Vai, começa essa... Bota a cara, mané! A Polícia Civil tá falida. Fiquem trancados em suas casas, vivam igual animais, enjaulados, com medo, tomando remédio pro pânico, que é o que vocês merecem. E daqui pra frente a tendência é piorar. Além das reclamações, eles denunciam. A estrutura está tão decadente que algumas delegacias sequer têm papel higiênico. Chegamos a uma dessas delegacias no extremo leste de São Paulo. Vamos checar a informação que recebemos. Abrimos a porta completamente pichada e saímos. A delegacia que flagramos explica em nota que a falta de reposição de material apontada pela reportagem foi momentânea, por conta do grande movimento de pessoas no local. Acompanhamos durante o mês a situação das condições registradas pela nossa equipe. Nada mudou nesse período. E por que você acha que 2% dos crimes são esclarecidos? Porque tem um bando de louco, no bom sentido de policial, que ainda que vocacionado, que faz, que paga do bolso, que sai, vai fazer bico, que se mata, para dirimir a dor de uma família do bem. Que teve um filho de 20 anos morto, por exemplo, que teve um pai assassinado no assalto. Eu tento ir para casa com a consciência tranquila. Para o jurista Luiz Flávio Gomes, o maior problema da justiça no país é a decadência do sistema de investigação da polícia. Os governos estaduais mataram as polícias científicas, reduziram as polícias civis, então elas não investigam, a investigação é baixíssima. O estudo Meta 2 do Conselho Nacional do Ministério Público mostra as maiores deficiências da polícia. A Polícia Civil do Estado de São Paulo tem quase 40 mil policiais, mas reconhece que esse número é insuficiente. O Estado tem apenas 2 peritos para cada 100 mil habitantes e um dos piores dados do país. Além do fato de o Estado estar na lista dos que declaram não ter computadores individuais nas delegacias. Diferentemente dos números apontados no estudo, a Secretaria de Segurança Pública diz que tem sim estrutura adequada para desenvolver o seu trabalho e afirma que os policiais contam com computadores para os serviços. No próximo bloco, por que esses carros da Polícia Civil do Estado de São Paulo estão parados? Um carro de luxo, uma picape de luxo, toda suja, sem uso, 0 quilômetros.
Em instantes, no Repórter Record Investigação. Garagem Central, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, nós recebemos a denúncia que mais de uma centena de veículos 0 km, carros novos, não estão sendo utilizados pela Polícia Civil. São muitas viaturas. Olha esse carro, olha o estado desse carro aqui. Das mais antigas aos modelos mais recentes. Muitas viaturas que custaram mais de 100 mil reais, jogadas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública explica que as viaturas estacionadas na garagem aguardam processo de baixa ou autorização de conserto. O número de vítimas aumenta cada vez mais. A escalada da impunidade parece não acabar. Especialistas afirmam que a inexistência de uma estrutura eficiente para a investigação de crimes no Brasil é a principal responsável pelo aumento da criminalidade. O Brasil é o 12º país mais violento do planeta, mas dentre as 50 cidades mais violentas, o Brasil tem 19 cidades. E o que dizer de números como esses? Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Criminalística, o índice de elucidação de crimes de homicídio no Brasil varia entre 5% e 8%. Ou seja, em cada 100 assassinatos, menos de 10 são resolvidos. O que não significa também que o criminoso seja preso. Nos Estados Unidos, esse percentual é de 65%. Na França, 80%. E no Reino Unido, 90%. E o pior, dos 100 crimes, em apenas 2, o assassino vai para a cadeia no Brasil. No final, as condenações, apenas 2% efetivamente é condenado e cumpre pena. Enquanto não houver no Brasil certeza do castigo, os criminosos continuarão matando todo mundo. Relatos da impunidade. Meu nome é Gabriela, meu irmão foi assassinado e a única coisa que eu espero é justiça. Felipe Augusto Belo Oliveira é espancado até a morte no dia 25 de janeiro de 2015. Ele tinha muito medo de abandonar a família. Ele tinha muito medo de ir embora e deixar a família. O jovem deixa a família aos 17 anos de idade. A gente tem vivido um dia de cada vez, né? A gente não pensa no pra frente, não pensa no futuro, a gente vive um dia de cada vez e tem sido bem difícil. Sua ausência é lembrada com tristeza e muita saudade. Porque ele alegrava a casa, ele era a alegria da casa, ele fazia a gente rir. E hoje em dia a gente acorda não sabendo o que vai acontecer. O Estado não quer investigar, não tem competência para investigar, se recusa a cumprir a missão. O Estado brasileiro recusa-se a cumprir a missão básica dele, que é servir a população. A seguir, afinal, por que tantos crimes sem castigo? Eu amava meu filho, como eu amo todos eles. Desculpa. Relatos da impunidade. Eu amava meu filho, como eu amo todos eles. Desculpa. O seu Roland é pai de Daniel Pereira Pellegrini, jovem assassinado aos 20 anos, um tiro no tórax. Quando eu soube da notícia, para mim, acabou tudo assim em menos de segundo. Mais de 1 ano e meio depois da morte, Daniel não passa de apenas um número na estatística da impunidade no país. Qual pai que não vai sentir? Qual a mãe que não vai sentir a revolta? Sem resposta nenhuma, sem solução. Será que seu Roland e as outras famílias terão as respostas que tanto procuram?
Até quando viveremos em meio a essa realidade de crime sem castigo? Mais de 500 mil de pessoas foram assassinadas no Brasil entre 1996 e 2010, segundo o dado mais recente do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Outras 120 mil mortes não foram contabilizadas, aponta a pesquisa. São histórias sem um ponto final, sem investigação e sem solução. Para mais informações, acesse o nosso portal no R7. Lá você encontra um vídeo exclusivo sobre os bastidores dessa reportagem. Boa noite, obrigado pela audiência e até o próximo Repórter Record Investigação. Até lá.